Em Marx e sempre vindas de Marx, nós vemos assumir força e forma 3 tipos de palavras, todas elas necessárias, mas separadas e mais do que opostas, palavras justapostas. A diferença que as mantém conectadas designa uma pluralidade de exigências às quais, a partir de Marx, falando, escrevendo, cada pessoa não deixa de se sentir obrigada, sob pena de se condenar ao total engano. A primeira dessas palavras é direta, mas longa. Falando nela, Marx surge como, entre aspas, escritor de pensamento. Nesse sentido, proveniente da tradição, a palavra serve-se de logos filosófico, socorre-se de nomes maiores, referidos ou não a Hegel, não importa, e elabora-se no momento da reflexão. Longa, já que toda a história do logos nela se reafirma, mas direta numa dupla acepção, porque não apenas tem qualquer coisa a dizer, como o que diz é resposta. Inscreve-se no conjunto das respostas, e estas respostas, formalmente decisivas, dadas como últimas, tal como são introduzidas pela história, não podem tomar valor de verdade senão no momento de suspensão ou de ruptura da história. Dando resposta, a alienação, a primazia da necessidade, a história como processo da prática material, o homem total, ela deixa, no entanto, indeterminadas ou indecisas as questões às quais responde. Enquanto o leitor de hoje ou o leitor de ontem formulam diferentemente o que, segundo cada um, deveria ter lugar nessa indeterminação, preenchendo assim um vazio que deveria antes e sempre ser evidenciado, esta palavra de Marx interpreta-se tanto como humanismo, veja-se historicismo, tanto como ateísmo, anti-humanismo, veja-se nihilismo. A segunda palavra é política. Ela é breve e direta, mais do que breve e mais do que direta, porque ela curto-circuita toda a palavra. Ela não transporta já um sentido, mas um apelo, uma violência, uma decisão de ruptura. Ela não diz nada propriamente, ela é a urgência do que anuncia, ligada a uma exigência impaciente e sempre excessiva, já que o excesso é a sua única medida. Apelando assim à luta, e mesmo o que nos apressamos a esquecer, postulando o, entre aspas, terror revolucionário, recomendando a, entre aspas, revolução em permanência, ou revolução permanente, e sempre designando a revolução não como uma necessidade a prazo, mas como iminência, já que é uma característica da revolução não permitir atraso, na medida em que abre e atravessa o tempo, dando-se a viver como exigência sempre presente. A terceira palavra é a palavra indireta, a mais longa, por isso, do discurso científico. Marx é, quanto a isto, louvado e reconhecido por outros representantes do saber. Ele é, então, homem de ciência, responde à ética do sábio, aceita submeter-se a toda a revisão crítica. É o Marx que tem por máxima de omnibus dubitandum e que declara, abre aspas, designo vil um homem que procura sujeitar a ciência a interesses que lhe são estranhos e exteriores. Fecha aspas. Portanto, o Capital é uma obra essencialmente subversiva. E menos porque conduziria pelas vias da objetividade científica a necessária consequência da revolução, mas porque inclui, sem formular em demasia, um modo de pensar teórico que muda a própria ideia de ciência. Nem a ciência nem o pensamento saem com efeito intactos da obra de Marx. E no sentido mais forte, na medida em que a ciência se designa como transformação radical de si mesma, teoria de uma mutação sempre em jogo na prática, da mesma maneira que, no interior desta prática, mutação sempre teórica. Não desenvolvamos estas considerações mais além. O exemplo de Marx ajuda-nos a compreender que a palavra descrita, palavra de contestação incessante, deve constantemente
desenvolver-se e romper em formas múltiplas. A palavra comunista é sempre a vez tácita e violenta, política e sapiente, direta, indireta, total e fragmentária, longa e quase instantânea. Marx não vive comodamente com esta pluralidade de linguagens que sempre se confrontam e se disjuntam nele. Mesmo se estas linguagens parecem convergir para o mesmo fim, elas não saberiam ser retraduzidas uma na outra, e a sua heterogeneidade, a separação, a distância que as descentram, tornam-nas não contemporâneas, de tal maneira que, produzindo um efeito irredutível de distorção, levam os que têm que lhes sustentar a leitura, a prática, a submeter-se a uma reorganização incessante. A palavra ciência, entre aspas, torna-se novamente palavra-chave. Admitamos. Mas recordemo-nos que as ciências, e já não ciência, porque a cientificidade da ciência permanece sempre na dependência da ideologia. Uma ideologia que nenhuma ciência particular, mesmo ciência humana, não saberia reduzir hoje em dia. E por outro lado, lembremos que nenhum escritor, mesmo marxista, saberia remeter a escrita a um saber. Porque a literatura, a exigência de escrita, enquanto toma a seu cargo todas as forças e formas de dissolução, de transformação, não devem ciência, a não ser pelo mesmo movimento que conduz a ciência a devir, por sua vez, literatura, discurso, inscrição, o que cai como sempre no, entre aspas, jogo insensato da escrita.